E já estamos a resolver a questão número 9. Seja G uma função derivável do domínio menos infinito a π aberto exceto 0, cuja derivada G' é dada por G' de x igual a 3e elevado a 2x menos 7e elevado a x se x menor que 0 e x mais 2 cosseno ao quadrado de x se x estiver compreendido entre 0 e π. Resolve os itens 9.1 e 9.2 sem recorrer à calculadora. 9.1. Estuda a função G quanto ao sentido das concavidades do seu gráfico e quanto à existência de pontos de inflexão no intervalo aberto de 0 a π. Na sua resposta apresente o ou os intervalos em que o gráfico de G tem concavidade voltada para baixo, o ou os intervalos em que o gráfico de G tem concavidade voltada para cima, a ou as abscissas do ou dos pontos de inflexão do gráfico de G. Bom, então pede-nos concavidades e pontos de inflexão. E isto leva-nos para a segunda derivada. Mas nós já temos a primeira derivada, já vem no enunciado, portanto a única coisa que temos que fazer é derivar uma única vez. E, uma vez que pedem-nos apenas para estudar a nossa função no intervalo aberto de 0 a π, vamos apenas utilizar a expressão de baixo e vamos ignorar por completo a de cima. Vamos pegar no ramo x mais 2 cosseno ao quadrado de x e fazer a derivada daquela expressão. Então vamos lá a isso. Temos que G' de x é igual a G' de x', ou seja, vou derivar uma vez a primeira derivada que eu já tenho, ou seja, vou fazer a derivada da expressão x mais 2 cosseno ao quadrado de x'. Ok. Isto é a derivada, primeiro de tudo, de uma adição. Então, vou derivar este, somar com a derivada deste. Fica x' mais derivada de 2 cosseno ao quadrado de x, tudo linha. Derivada de x é 1. E agora tenho aqui uma constante a multiplicar por uma função que é variável. Qual era a regra prática aqui? A nossa constante sai para fora da derivada. 2 vezes cosseno ao quadrado de x, tudo linha. Agora tenho a derivada de uma potência, portanto do quadrado. Como é que fica então a derivada da potência? 1 mais 2, que já está fora da derivação. Este 2 vai passar aqui para fora, vezes 2. E agora o cosseno de x, que é a base, vai ficar com o expoente 2 menos 1. Portanto, fica só cosseno de x e a seguir vou multiplicar pela derivada da nossa base. Portanto, cosseno linha de x. Então, também podia ficar aqui a linha, ok? Bom, qual é a derivada do cosseno de x? A derivada do cosseno de x é menos, atenção, menos seno de x. 1 mais 2 vezes 2, 4, cosseno de x vezes seno de x. Menos, ok. Este menos até já pode passar aqui para trás, fica 1 menos 4. Eu vou trocar a ordem. Seno de x, cosseno de x. Isto é muito parecido com 2 seno de x, cosseno de x. Eu se calhar até voltava aqui um bocadinho atrás, este 2 vezes 2, porque isto agora se calhar dá-me aqui umas ideias. 1 menos. Se eu passar a fazer duas vezes 2 seno de x, cosseno de x, ok? O que é esta coisa? Bom, isto aqui é o seno de 2x. Vou substituir porque fica com uma expressão muito mais simples, não é? 1 menos 2 seno de 2x. Ok, não há nada que eu possa fazer aqui adicionalmente, portanto eu vou dar a minha derivada como completa. E agora vamos calcular os zeros da nossa derivada, tendo sempre em atenção que isto é apenas no intervalo aberto de 0 a π, porque isto vai poupar-nos bastante trabalho, ou então vai dar-nos trabalho adicional, depende da perspectiva. Então vamos lá a isso. 1 menos 2 seno de 2x é igual a 0. Vamos passar um para o outro lado, fica menos 2 seno de 2x é igual a menos 1. Estes menos cortam e o 2 passa para o outro lado, fica seno de 2x é igual a 1 meio. Muito bom. Vamos lá arranjar um ângulo cujo seno seja 1 meio. Por exemplo, do primeiro quadrante, que é para ficar mais bonito, fica seno de 2x igual a seno, por exemplo, de π sobre 6. Agora, temos uma equação trigonométrica com senos para resolver. Temos 2x é igual a π sobre 6 mais 2kπ, ou em alternativa, 2x é igual a π menos π sobre 6 mais 2kπ, sendo que o nosso k é um número inteiro. Muito bom, agora vamos passar estes dois a dividir, está a multiplicar, passa a dividir por tudo. X é igual a π sobre 6 sobre 2, fica π sobre 12, mais 2kπ sobre 2, fica apenas kπ. Ou em alternativa, agora vamos fazer a mesma coisa. Bom, primeiro se calhar vamos fazer este cálculo aqui. π menos π sobre 6 é 6π sobre 6 menos π sobre 6 dá 5
π sobre 6. Vamos fazer devagarinho, 2x igual a 5π sobre 6 mais 2kπ com k z, não se esqueçam disto, que isto é importante. X é igual a π sobre 12 mais kπ, e agora vamos então passar o 2. Fica 5π sobre 6 sobre 2, x é igual a 5π sobre 12 mais 2kπ, é a mesma coisa que aqui, fica mais kπ apenas, com k inteiro. E agora só temos então que buscar soluções particulares desta equação que tem infinitas soluções, né? Mas agora só neste intervalozinho de 0π aberto. Ora bom, uma coisa que nos vai poupar imenso trabalho é se fizermos aqui um esboço de onde é que poderão estar no círculo trigonométrico, na circunferência trigonométrica, estas soluções aqui. Então, temos que fazer aqui um pequeno esboço e vamos fazer mais ou menos onde é que está, por exemplo, π sobre 12. Ora, π sobre 12 é metade de π sobre 6. π sobre 6 é mais ou menos para aqui, então vou fazer qualquer coisa como isto. Então são os ângulos de π sobre 12 com meia volta completa e com voltas completas adicionais, dependendo do valor que eu atribuir ao k. Se eu atribuir valores ímpares para aqui, positivos ou negativos, e se eu atribuir valores pares, positivos ou negativos, então vai para aqui outra vez. Portanto, mais ou menos fica esta solução aqui, é conjunto de soluções no primeiro quadrante e este conjunto de soluções no terceiro quadrante. Para 5π sobre 12, onde é que está 5π sobre 12 por alto? É 6π sobre 12, ou seja, π sobre 2, aqui em cima, ao qual eu vou retirar π sobre 12, que é mais ou menos a olho uma coisa assim. Então fica mais ou menos qualquer coisa como isto, e depois tem as outras soluções que diferem ou de voltas completas ou de meia volta, para aqui. Ou seja, tem soluções no primeiro quadrante e soluções no terceiro quadrante. Sendo que, como é natural, estas do terceiro quadrante não me interessam, porque eu só me interessa coisas que estejam no primeiro quadrante ou então no segundo quadrante, por causa desta restrição que nós temos aqui. Então vamos só procurar soluções que estejam no primeiro quadrante, porque no segundo quadrante já nos dizem que basicamente não vai haver nada. Então vamos lá. Se k for igual a 0, temos que x é igual a π sobre 12 mais 0, ou seja, tenho x igual a π sobre 12, ou x igual a, deste lado, 5π sobre 12 mais 0, ou seja, fica só assim. Outras soluções, se eu der aqui ao k o valor 1, automaticamente isto vai-me passar daqui para aqui para o terceiro quadrante. E se eu der aqui 1, vai passar daqui para o terceiro quadrante. Se eu der menos 1, vai passar daqui para o terceiro quadrante, mas no sentido negativo. E se eu der menos 1, também vai passar para o terceiro quadrante, mas no sentido negativo. Portanto, não vale a pena dar outros valores ao k que não seja 0. Portanto, dentro do intervalo aberto 0π, já tenho aqui as minhas soluções. É muito bom, agora já podemos construir a nossa tabela. Então, primeiro de tudo, nós estamos a analisar, nunca se esqueçam disto, no intervalo de 0π aberto, e como tal, nós não estamos a fazer nada para 0 e nada para π. Portanto, aqui não está definido, não está definido, não está definido, não está definido, ok? Que é para não haver absolutamente confusão nenhuma. O que é que nós sabemos dos cálculos anteriores? Nós só sabemos isto, sabemos que aqui em π sobre 12 é 0, a nossa segunda derivada, eu coloquei aqui a expressão porque isto depois pode ajudar-nos a ir buscar o sinal, e 5π sobre 12 também é 0. Nós não sabemos absolutamente mais nada. Agora vamos começar a analisar sinal. E vamos começar assim. Esta função aqui não está definida para x igual a 0. Nesta situação, mas poderia estar, porque esta função é uma função definida em R e, portanto, até poderia estar. Se estivesse definida, se existisse em 0, qual seria o sinal disto? Então, se eu atribuir aqui ao x o sinal 0, fica sendo 0, que é 0. 2 vezes é 0. 1 menos 0 dá 1. Ok? Se existisse, era positiva. Portanto, uma vez que esta função está definida em R e é contínua em R, porque a função seno, em geral, é contínua em R, e tudo o resto, portanto, também continua a ser contínuo, eu estou à espera pelo nosso teorema de Bolzano. Ok, não se esqueçam disto, não sei, mas de certa maneira acaba por ser útil. Se isto aqui seria positivo, então daqui até chegar a este 0, como esta função é contínua, estou à espera disto aqui ter sempre valores positivos, ok? Em alternativa, podem sempre colocar o gráfico na calculadora só para ver, ok? Portanto, é outra possibilidade.
Bom, para aqui, por exemplo, eu vou testar, em vez de colocar na calculadora, porque dá muito trabalho, vou testar para um valor que seja entre π sobre 12 e 5π sobre 12. Aqui era um bocado difícil arranjar valores, porque na série π sobre 12 não há nada daqueles valores conhecidos. Mas aqui, por exemplo, posso fazer o 3π sobre 12, que é a mesma coisa que π sobre 4, né? Ok? Para π sobre 4, como é que isto ficava? Ora, aqui tenho π sobre 4. 2 vezes π sobre 4 é 2π sobre 4, ou seja, π sobre 2. Quanto é que é o centro de π sobre 2? É 1. 2 vezes 1. 2. 1 menos 2 dá menos 1. Ok? Então, isto daqui até aqui é tudo negativo. Para todos os valores. Porquê? Tira-me de bolsa. Ok? Agora, entre 5π sobre 12 e π, vamos arranjar outro valor para aqui. Por exemplo, se calhar o valor 6π sobre 12, que está compreendido dentro deste intervalo, 6π sobre 12, que é a mesma coisa que π sobre 2, não é? Então, π sobre 2 como é que fica? 2 vezes π sobre 2, que é π, sendo π é 0. 2 vezes 0. 1 menos 0 dá 1. Ok. Então, mais uma vez, pelo teorema de Bolzano, eu concluo que isto aqui é sempre positivo, desde este intervalo, desde π sobre 12 aberto até π aberto. Ok? Muito bom. O que é que isso significa em termos da nossa função? Agora, a partir de agora é tudo muito simples. Concavidade voltada para cima, concavidade voltada para baixo, concavidade voltada para cima. Bom, aqui, não só a minha segunda derivada é 0, como ainda por cima ela passa de concavidade para cima para concavidade para baixo. Temos aqui um ponto de inflexão. Aqui, a mesma coisa, concavidade voltada para baixo, concavidade voltada para cima e a segunda derivada é 0. Mais um ponto de inflexão. Ok, e agora já estamos então em posição de dar a nossa resposta. Então, vamos dizer o quê? Que GX tem concavidade voltada para cima, no intervalo aberto, 0 não pertence, de 0 até π sobre 12 fechado, reunido com, portanto, corresponde isto aqui, e depois para aqui, reunido com de 5π sobre 12 até π aberto. Guia de X tem concavidade voltada para baixo no intervalo fechado de π sobre 12 a 5π sobre 12. Portanto, incluímos também os pontos de inflexão. Já sabem que o ponto de inflexão, a concavidade é ao mesmo tempo voltada para baixo e voltada para cima. Está na continuação de um intervalo onde a concavidade estava voltada para baixo, ou então está na continuação de um intervalo onde a concavidade está voltada para cima. Muito bom. O que é que falta? Faltam os pontos de inflexão. Então, guia de X tem pontos de inflexão em x igual a π sobre 12 e x igual a 5π sobre 12. E só me pedem a precisa destes pontos, portanto a nossa resposta está dada, portanto e a 9.1 está. Vamos então para 9.2. Considere em referencial ortonormado OXY no gráfico da função g. Determine no intervalo de menos infinito a 0 aberto a abscissa do ponto do gráfico da função g em que a reta tangente ao gráfico da função é paralela à reta da equação y igual a menos 2x. Então lá, a reta da equação y igual a menos 2x tem declive menos 2. Eu procuro uma reta que seja tangente ao gráfico da nossa função num determinado ponto, ok? Cujo declive seja paralelo a esta reta, portanto, o declive também tem que ser menos 2. Mas o que é esta coisa do declive da reta tangente à função num ponto? Isto é basicamente a derivada, não é? Bom, então queremos saber qual é aqui a abscissa de um ponto cuja derivada tem valor menos 2. Em particular, dizem-nos que isto é para analisar no intervalo de menos infinito a 0 aberto. Então vamos, neste caso, usar o primeiro ramo. O ramo de cima diz 3 vezes e elevado a 2x menos 7 e elevado a x. Okay? Eu quero que isto, que já é a primeira derivada da função, não é? Isto seja igual a menos 2. Portanto, não tenho que derivar porque já está derivado. Então vamos lá isso. Então a primeira coisa que eu vou fazer é passar este menos 2 para o outro lado. Fica 3 elevado a 2x menos 7 elevado a x mais 2 é igual a 0. Não se esqueça. Sinais de equivalente sempre. E agora, o que é que nós temos? Tenho aqui a elevado a 2x, que é a mesma coisa que ter e elevado a x ao quadrado, menos 7 elevado a x, mais 2 é igual a 0. Então, isto está a convidar-nos a fazer uma mudança de variável e dizer que a nossa nova variável y é elevado a x.
Vamos então mudar a variável, vamos ficar com 3y ao quadrado menos 7y mais 2 é igual a 0. Isto agora resolve-se com uma fórmula resolvente. Então fica y é igual a, ora, menos b, 7, mais ou menos raiz de b ao quadrado, portanto menos 7 ao quadrado, 49, menos 4 vezes a, que é 3, vezes c, que é 10. Tudo sobre 2a, que é 6. Y é igual a, ora, 4 vezes 6, 12, vezes 2, 24. 49 menos 24 dá 25. 7 mais ou menos raiz de 25, que é 5. Fica y. A primeira solução daqui fica 7 menos 5 sobre 6. Ou a segunda solução fica 7 mais 5 sobre 6. Portanto, a primeira solução é 7 menos 5. 2 sobre 6 dá 1/3. Simplificado. Ou y2 vai ser 7 mais 5. 12 sobre 6 vai dar 2. 2. Pronto. Estas são as nossas soluções? Não, estas não são as nossas soluções porque aqui que nós procuramos não é um y, é um x. Então vamos voltar à nossa variável de origem. Então se y é igual a e elevado a x e o primeiro y é igual a 1/3, então agora vamos fazer e elevado a x é igual a 1/3 e vamos resolver esta equação em ordem x. Vamos basicamente passar o e para o outro lado na forma de logaritmo e fica que x é igual a logaritmo de 1/3. Que é igual ao logaritmo de 3 elevado a menos 1, e vamos passar isto para aqui. Isto é opcional, mas eu gosto de fazer estas simplificações ao máximo, menos logaritmo de 3, okay? Para ficar aqui um número mais fofinho possível. Agora vamos fazer o mesmo para a outra. E elevado a x é igual a 2, e portanto o e passa para o outro lado como logaritmo, fica x igual a ln de 2, e aqui não há nada mesmo para fazer. Ok, então vamos lá dar a nossa resposta, qual é o nosso conjunto de solução. Então, atenção a estas coisas. Portanto, este número é menor do que 0, este número é superior a 0. Nós procuramos soluções apenas no intervalo menos infinito a 0 aberto. Portanto, só queremos soluções que sejam negativas. Portanto, nosso x é igual a menos logaritmo de 3. Exclusivamente esta solução. Portanto, esta aqui fica eliminada. Ok? E a 9.2 também já está concluída. Olá! Antes de irem, queria só pedir-vos para subscreverem o canal, ativem as notificações, deixem um like e partilhem nas redes sociais. Até uma próxima!